Olá, graça e paz em nome de Jesus. A nossa leitura de hoje será em Êxodo, do capítulo 23 ao 26, um trecho onde a glória de Deus começa a ganhar formas visíveis e os regulamentos específicos para o seu povo também são estabelecidos. Nós veremos Deus detalhar tanto as leis civis quanto as instruções minuciosas para a construção do tabernáculo. O tópico que guiará o nosso coração hoje é: Deus determina como Ele quer ser adorado. Em Êxodo, no capítulo 25, no verso 9, o Senhor dá uma ordem categórica a Moisés, dizendo: vocês farão tudo segundo o modelo do tabernáculo e segundo o modelo de todos os seus móveis que eu vou lhes mostrar. Percebam, Deus não deu apenas uma ideia geral. Ele estabeleceu o design, os materiais e a função de cada item, desde a Arca da Aliança até as cortinas. A adoração, meus irmãos, não é um campo para a experimentação humana. A adoração é o solo sagrado que é regido pela soberania da própria palavra de Deus. As leis civis reveladas em Êxodo capítulo 23 mostram a equidade de Deus, protegendo o pobre, o estrangeiro. Em seguida, Deus estabelece instruções para o tabernáculo com uma precisão milimétrica. Como eu já disse, culto não é espaço para a criatividade humana, mas um lugar para sermos obedientes àquilo que Deus mesmo estabelece. No capítulo 23, nós vemos esta equidade, aonde o Senhor estabelece limites contra a injustiça, protegendo o pobre, o estrangeiro, o necessitado. Perceba, o mesmo Deus que exige a perfeição no culto é também aquele que exige justiça nas relações sociais. Isso porque culto e a vida caminham juntos. A instrução que Deus dá, detalhada para o tabernáculo, nos ensina que este culto não é um espaço para a criatividade humana. Nós já falamos sobre isso, mas é esse chamado para nós obedecermos estritamente à revelação do Senhor. É o próprio Deus quem estabelece a forma e a maneira que Ele quer ser adorado. Essa verdade é o alicerce daquilo que nós chamamos de princípio regulador do culto. O capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, que trata do culto religioso, ele é muito claro quando ele afirma: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua própria vontade revelada, e não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou qualquer outro modo que não esteja prescrito e estabelecido nas Sagradas Escrituras. Deus é o sujeito do culto. Ele é aquele que dita as regras. O Catecismo Maior, na sua pergunta de número 109, quando vai expor o segundo mandamento, proíbe explicitamente a adoração a Deus por meios que não estão instituídos em sua palavra. O tabernáculo é a prova de que Deus é soberano sobre o culto. Cada detalhe foi estabelecido para ensinar algo sobre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Qualquer desvio desse padrão era uma ofensa à majestade divina. Toda essa estrutura de ouro, prata, tecidos, tudo isso aponta para Cristo. Jesus é o nosso verdadeiro tabernáculo. O tabernáculo no Antigo Testamento era o lugar da habitação de Deus no meio do acampamento. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, nós aprendemos que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus
é o Deus que vive no meio do seu povo. Ele é o Deus conosco em plenitude. Se no Antigo Testamento havia um véu no tabernáculo, este véu separava o povo da presença imediata de Deus no Santo dos Santos. Mas quando Cristo morre, este véu ele é rasgado de alto a baixo. E isso nos mostra que através do sacrifício de Cristo, como nos ensina a carta aos Hebreus no capítulo 10, nós agora temos livre acesso ao Pai. A nossa adoração não é limitada mais a um lugar geográfico ou a rituais e sombras, mas é realizada em espírito e em verdade, centrada na obra perfeita e consumada de Jesus Cristo, mas ainda estabelecida por Deus. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, recupere a reverência no culto. Você adora a Deus como Ele ordenou em sua palavra, ou você busca uma adoração que agrada aos seus sentidos ou às suas preferências pessoais? O nosso desafio é buscar a simplicidade, a pureza e a beleza do culto bíblico, aonde a palavra é lida, pregada, cantada e orada. Segundo, pratique a justiça. As leis civis do livro de Êxodo mostram que o caráter de Deus se reflete em como Ele quer ser tratado e como Ele quer que nós tratemos o próximo. Nosso desafio é como podemos promover a equidade na nossa esfera de influência. Nós precisamos resplandecer a justiça de Deus com aquele que é vulnerável, com aquele que é desvalido. Esta é uma forma de adoração prática que honra o nome do Senhor. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários culto. Compartilhe este vídeo com os seus irmãos na fé. Nós vivemos numa época em que muitos querem inovar para tornar o culto mais atrativo para as pessoas. Precisamos resgatar a beleza e a reverência do culto bíblico. Lembrando que a verdadeira adoração não é sobre aquilo que nos agrada, mas sobre aquilo que Deus determinou em sua palavra. Lembre-se, o culto aceitável é aquele que é regulado pela palavra de Deus e centrado em Cristo, o nosso tabernáculo. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, que trata do culto religioso. E também o catecismo, o breve catecismo de Westminster, na sua pergunta 109. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.